Vamos lá. Então, aula passada, nós terminamos nas estruturas supersecundárias. O que são as estruturas supersecundárias? São aquelas estruturas que estão presentes nas proteínas e que têm característica tanto de estrutura secundária e de terciária. Qual é a característica da estrutura secundária? São estruturas geometricamente definidas, presentes em mais um tipo de proteína. Então, nós vimos alfa-hélice e vimos beta-preguiado. Quer dizer o seguinte, qualquer proteína que contém uma alfa-hélice, você vai saber a forma dela, a forma da alfa-hélice. Qualquer proteína que eu falar que contém uma beta-preguiada, você vai saber qual é a forma da beta-preguiada. Não é uma coisa aleatória, tem uma geometria, uma característica geométrica muito bem definida. Então, está presente em várias proteínas. Ou seja, a estrutura secundária não define a identidade da proteína, não define a sua função, correto? Indiretamente até define, mas não ela por si só. Então, essa é a característica. A característica da estrutura terciária, vamos entrar nela já, mas a estrutura terciária, eu adianto, que é constituída de interações de estruturas secundárias, correto? Então, as estruturas secundárias, a alfa-hélice, a beta-preguiada, interagem entre si, formando uma estrutura tridimensional. O que é a supersecundária? A supersecundária é uma região dessa estrutura terciária em que há uma característica geométrica definida. Então, ela tem característica geométrica definida, que é uma característica da estrutura secundária, e é uma interação de estruturas secundárias. São várias estruturas secundárias interagindo entre si, formando, então, um padrão geométrico. Só que esse padrão geométrico está dentro do contexto geral da proteína, da estrutura total da proteína. Então, isso é a estrutura supersecundária. Estão vendo aqui, ó. As setinhas são estruturas beta-preguiada e o caracolzinho aqui, o cachinho aqui, são alfa-hélices. Então, você tem uma interação de alfa-hélice e beta-preguiada seguidamente. Então, olhar aqui, ó. É uma alfa-hélice, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, formando esse padrão geométrico. A mesma coisa aqui. E estão em proteínas totalmente diferentes. Aqui, por exemplo, está na enzima lactato desidrogenase, que é uma enzima que reduz o piruvato a lactato ou oxida o lactato a piruvato. E essa aqui é uma outra enzima, fosfoglicerato sinase, que também tem uma outra função. Ela não participa de reação de oxirredução, mas de reação de transferência de fosfatos. Então, essa é a estrutura supersecundária. Tá? Então, vimos a primária, que é a sequência de aminoácidos, é a identidade da proteína. Ela vem de onde? Ela vem da sequência gênica, do gene. O gene define a sequência de aminoácidos. Essa é a identidade da proteína. A sequência primária interage entre si, estabilizadas por ligação de hidrogênio, e forma as estruturas secundárias, que são duas, a alfa-hélice e a beta-preguiada. As estruturas secundárias, por sua vez, interagem entre si através dos grupamentos laterais dos aminoácidos. Então, enquanto a sequência primária, a cadeia primária, é a ligação peptídica, a estrutura secundária são as ligações de hidrogênio da cadeia peptídica. A estrutura terciária são os grupos R's, que vão interagir, os grupos laterais dos aminoácidos vão interagir, formando a estrutura terciária. Tá?
Então, aqui temos a estrutura terciária, a interação das estruturas secundárias. Aqui está vendo aqui, está tudo compactadinho. Você só vê um bolo de aminoácidos. Você só vê que cada bolinha dessa aqui enchida é um átomo. Então, você vê a estrutura compacta, dando a forma tridimensional da proteína. A estrutura terciária, então, ela é estabilizada como? Ela é estabilizada pelas interações dos grupos laterais. Que interações podem ser? Ligações de hidrogênio, ligações iônicas. Você tem um grupo lateral positivo, outro grupo lateral negativo. Por exemplo, você pode ter uma histidina, um aminoácido histidina, e um aminoácido ácido glutâmico. O ácido glutâmico tem um grupamento carboxílico, estará negativo, pH fisiológico, e a histidina tem um grupamento imidazol dela lá, o grupamentozinho, que é positivo. Então, eles interagem entre si, formando uma ligação iônica, né? Positivo interagindo com negativo. Pode ser também uma interação puramente hidrofóbica, ou seja, aminoácidos, grupamentos hidrofóbicos interagem entre si por ligações de Van der Waals. Né? Como é que as substâncias apolares elas permanecem unidas entre si? Por interações de Van der Waals, interação hidrofóbica. Ela foge da água e interage entre si por interações hidrofóbicas, ligações de Van der Waals. E, finalmente, a própria ligação covalente. Se vocês lembrarem, eu mostrei a cisteína reagindo com cisteína, formando uma ponte de enxofre. Falei lá atrás. Então, ponte de enxofre é uma forma de estabilizar a estrutura terciária. Então, a estrutura terciária é estabilizada com todo tipo de ligação possível. As não covalentes, que são ligação de hidrogênio, interação hidrofóbica e ligação iônica, e a covalente. Normalmente, a cisteína reagindo com cisteína, fazendo uma ponte de enxofre. Então, ela fica estável. Qual é a característica, então, da estrutura terciária? Ela é única para aquela proteína e ela define a função. Se a estrutura terciária for danificada, for modificada, a proteína perde a sua função. Ela não funciona mais. Então, ela é desnaturada. Então, a proteína desnaturada é uma proteína que perdeu a sua estrutura tridimensional nativa, a sua estrutura tridimensional funcional. Tá? Mas isso não afeta em absolutamente nada as qualidades nutricionais de uma proteína, porque não faz a proteína perder seus aminoácidos, a não ser que seja a hidrolise. Você simplesmente aquecer uma proteína e ela desnaturar, ela vai se desmanchar, se desdobrar, mas ela não vai quebrar suas ligações peptídicas. Para isso, você tem que fazer um tratamento ácido, um tratamento básico, ou um tratamento enzimático. É o que acontece aqui no nosso trato digestório. Nossas enzimas digerem as proteínas. Então, quando você desnatura, você cozinha uma carne, você frita a carne, você assa a carne. Falei carne, mas pode ser qualquer fonte proteica. O que acontece? A proteína desnatura, fica mais fácil a digestão dela, porque ela expõe grupamentos, ela expõe todos os grupamentos que estão escondidos aqui, as nossas proteases vão lá e digerem. Tá? Mas o fato de desnaturar não quer dizer que a proteína perdeu qualidade nutricional. Muito pelo contrário. Do ponto de vista nutricional, quando você desnatura a proteína, quando você cozinha o alimento, você aumenta a digestibilidade. Então, aumenta o valor nutricional dela. Bem, qual é a consequência disso? Eu posso ter proteínas diferentes, ou seja, proteínas que tenham a sequência primária diferente, só que essa diferença na sequência primária, na estrutura primária, na sequência de aminoácidos, não é muito grande, não é grande o suficiente para alterar a estrutura terciária. Então, o que nós falamos são proteínas irmãs, ou isoproteínas, ou isoenzimas, que vão ouvir falar. São o quê? São proteínas que têm a mesma estrutura terciária,
mas são proteínas de genes, oriundas de genes diferentes. São proteínas diferentes, mas têm a mesma estrutura terciária. Consequentemente, essas proteínas, tendo a mesma estrutura terciária, terão funções semelhantes, se não a mesma. Certo? Então, estrutura terciária idêntica, função idêntica. Estrutura terciária semelhante, função semelhante. Por isso mesmo, então, nós podemos muito bem usar a insulina bovina ou a insulina suína para regular a glicemia, para tratar da diabetes. Por quê? Elas são proteínas diferentes, mas têm estrutura terciária similar, muito próxima à insulina nossa. Ok? Então, lá adiante, no nosso curso, na parte metabólica, eu vou falar, essa é uma enzima lactato desidrogenase muscular. Ela é do músculo. Ela tem uma função, que é a catálise do piruvato em lactato. Só que ela é um pouco diferente da lactato desidrogenase hepática. Essa ligeira diferença dela, são enzimas com a mesma função, catálise do piruvato. Logo, a estrutura terciária dela é parecida, só que elas têm umas nuances diferentes devido à função do órgão a qual elas estão lá dentro, trabalhando. Então, elas têm umas ligeiras nuances, mas estrutura terciária muito semelhantes, porque fazem a mesma reação, a mesma catálise. Piruvato mais NAD H, dando lactato mais NAD mais. Tá? E aí temos, então, uma estrutura terciária constituída, duas enzimas, duas proteínas, constituídas somente de alfa-hélice. Temos aqui a mioglobina ou uma das unidades terciárias da hemoglobina. Não dá para dizer aqui, sem ver a sequência dela. E temos aqui uma outra proteína. O que a estrutura terciária qual a característica que ela pode ter? Repara que essa proteína aqui, ela é toda compacta, ela é um glóbulo só, né? Esta de cima, não, ela tem dois glóbulos, um glóbulo e outro glóbulo unidos numa região aqui que é um laço, uma região peptídica. Quando você tem uma estrutura terciária, você tem uma região globular, uma outra região globular, e elas estão unidas por uma cadeia peptídica, cada glóbulo deles nós chamamos de domínio. Tá? Então você tem um domínio, outro domínio. Estão ligadas covalentemente, formam apenas uma única estrutura terciária. Ok? Agora, quando eu junto algumas proteínas, falar melhor, algumas proteínas, para que elas funcionem adequadamente, elas precisam de mais de uma unidade terciária. Muitas vezes, as unidades terciárias têm funções diferentes em uma determinada proteína. Uma faz uma atividade, outra faz outra, a outra regula a atividade das duas. Então, às vezes, a proteína com estrutura quaternária, ela tem subdivisão de função em cada unidade terciária dela. Outras vezes, não. Outras vezes, você tem 4 unidades que exercem a mesma função. É o caso, por exemplo, 4 ou mais, né? Eu falei 4 porque eu vi a hemoglobina aqui. A hemoglobina, portanto, são 4 unidades terciárias, unidas entre si por interações não covalentes. Então, essa é uma característica importante. As proteínas de estrutura quaternária, ela é constituída de 2 ou mais unidades terciárias, unidas por ligações não covalentes. São ligações iônicas, pontes de hidrogênio e ligações de Van der Waals. São essas ligações que mantêm as unidades juntas. Qualquer coisinha que um excesso de calor, a presença de um detergente, vai separar essas unidades e aí ela vai ficar o quê? Desnaturada. Mesmo que a estrutura terciária esteja totalmente íntegra, intacta, o simples fato de separá-las, essa proteína já não funciona mais como deveria, ela está desnaturada. Então, em ordem de desnaturação quaternária,
desnatura mais fácil que terciária. Uma vez que você desnaturou a terciária, acabou. Uma vez que você destruiu a terciária, está desnaturada. Até aí, às vezes, ela volta. Agora, quando você compromete a estrutura secundária da proteína, ou seja, bagunça toda a arrumação geométrica dela, aí não tem mais jeito. Ela não tem como retornar, porque foi muito severa a desnaturação. Tá? É o que acontece muitas vezes quando você cozinha o alimento, né, em condições severas, bota lá no churrasco, por exemplo, aquela parte da proteína que fica externa à carne que você botou no churrasco, ela foi severamente destruída. Algumas foram destruídas, outras foram severamente desnaturadas. As mais internas são desnaturadas, foram cozidas. E quando aquelas mais internas, dependendo do churrasqueiro, fica aquele vermelhinho, quer dizer o quê? Que não está nem desnaturado, está cru, não está desnaturado. Então, a quaternária, fixando, é uma interação de duas ou mais terciárias por ligações não covalentes. A maioria das proteínas que tem estrutura quaternária tem uma cooperatividade entre elas, ou seja, o que acontece em uma unidade terciária é rapidamente informada para as outras unidades. É assim, por exemplo, uma unidade que tem uma função regulatória, ela informa a outra. Como assim? Ela é uma unidade regulatória. Ela tem que estar ativa ou inibida em resposta à presença de alguma substância. Então, a substância ativadora liga-se à unidade regulatória, ela muda sua estrutura. Quando ela muda sua estrutura, como ela está interagindo com as outras, ela propaga essa informação para as outras unidades. Se a outra unidade for uma unidade catalítica, por exemplo, vai exercer uma catálise, vai fazer uma reação, ela então pode se tornar mais ativa ou menos ativa. Se for um ativador, vai ativá-la. Se for um inibidor, vai inibi-la. Ok? E o terceiro grupo de proteínas importantes, né? São as proteínas mais especializadas, é as chaperoninas. Chaperoninas são proteínas de estrutura quaternária, repara só, ela tem várias unidades. As chaperoninas são proteínas que assistem ao enovelamento de proteínas grandes. Porque a proteína é muito grande, a probabilidade de algo dar errado, dela se enovelar de forma errada e cair num poço sem saída, numa forma de enovelamento que ela não consegue mais sair, é alta. E isso é um dispêndio energético muito grande para a célula. A célula tem que pegar, formar um RNA. RNA e ir para o ribossomo. Ribossomo pegar o RNA transportador e ir colocando um por um, toque, toque, toque. Aí formou a cadeia peptídica. Aí na hora de enovelar, começa a enovelar e enovela errado. Enovelou errado, está desnaturada, não serve para nada. Aquela proteína tem que ser destruída. Então, um gasto energético muito grande para a célula. Então, que a célula prefere investir energeticamente de outra maneira. Se é que eu tenho que gastar energia para fazer essa proteína complexa, eu vou construir uma proteína que assiste o enovelamento das outras. Então, são as chaperoninas. São proteínas que assistem o enovelamento às expensas de energia metabólica. O que é energia metabólica? As expensas de ATP. ATP é a moeda energética da célula. Então, às expensas de energia metabólica. Quando você tem uma doença nas chaperoninas, você desenvolve uma doença séria. Uma delas é o prion. O prion é uma proteína infectante. É uma proteína que ela muda a sua estrutura terciária, ela fica diferente, e como ela é da classe das chaperoninas, ela começa a modificar as outras proteínas. O prion, ele tem afinidade para células neurais. E é uma proteína tão resistente à desnaturação que ela resiste à digestão. Você come, ela passa pelo seu trato digestório e ela é fagocitada pelas células epitélio, entra para dentro das células epitélio, dali ela invade uma célula neural e começa a modificar as proteínas neurais.
Por que não? Porque Deus quis. Porque não tem como fazer. Porque nós não conseguimos fazer. Nós não temos nenhuma capacidade de fazer isso. Entendeu? É uma capacidade das células, dos animais, a maioria das células animais não fazem isso. Por que não? Não sabemos. Deus quis. Por que é série L e não série D? Não sei. Não sabemos. Entendeu? São coisas que aconteceram. Tá? Algumas bactérias, cianobactérias, elas conseguem fazer peptídeos de reserva. Nós não. Nós não fazemos. Talvez não fosse necessário. Não sabemos. São perguntas que, se você buscar, não são respondidas. Eu acho que ninguém se preocupou em se perguntar por que isso aconteceu. Porque é até difícil de responder, você teria que buscar. A conjectura é tão grande, fica no ramo da hipótese, da conjectura. Você vai conjecturar. Pode ter sido por conta da nossa evolução, não foi necessário, seria um dispêndio você. Imagina, como é que você vai armazenar dentro da célula peptídeos? Peptídeos são polares. Aí tem que ter água, então a célula seria grande, então talvez isso fizesse com que nós tivéssemos um corpo maior, um fígado grande, sei lá, entendeu? E aí, por que nós armazenamos triglicerídeos de maneira até a pessoa ficar imensa? Porque triglicerídeos é apolar, não tem água associada a ele. Além de formar peptídeo seria mais complexo, mas a célula poderia arranjar uma modificação, formar peptídeo de forma enzimática de uma maneira mais simples. Ela poderia fazer. Eu vejo mais na questão osmótica. Aminoácidos são carregados, os peptídeos são carregados, são moléculas carregadas. Dessa forma, chamaria água. Isso aumentaria o tônus da célula. Pressão osmose, não passem aqui, pelo amor de Deus. Se isso desligar, vai ficar 5 minutos para ligar de novo. Entendeu? Aí fica muita água dentro da célula. Poderia dar uma desvantagem para a célula. Tônus muito grande. Pode ser isso? Pode ser uma razão. Cianobactéria, ela faz isso, mas ela tem uma parede que segura. Entendeu? E ela é fotossintética. Ela consegue. Cabelo. O cabelo, alfa-queratina. Alfa-queratina, o cabelo. O mais engraçado do cabelo, que a gente sabe mais da estrutura do cabelo do que das próprias microestruturas. Né? Quer dizer, sabe mais da microestrutura do que a macroestrutura do cabelo. Então, o cabelo tem a parte externa, umas escamas externas, coladas por lipídios, ceramidas. E no interior, então, tem as macrofibrilas de alfa-queratina. Então, a alfa-queratina é uma proteína fibrosa, estrutural, que vai compor, então, o cabelo, os chifres, as unhas, também compõe a pele junto com colágeno. É uma proteína, então, constituída tão somente de alfa-hélice. O que acontece? Duas cadeias peptídicas, elas começam a entrelaçar, de maneira que a parte apolar dela fica sempre voltada uma para a outra. Então, elas se agrupam, se associam com interação apolar. A parte polar fica na parte externa e a apolar na parte interna. Mesmo assim, a maior parte dela é apolar, exatamente porque não sai dissolvida, né? Não se dissolver. E aí, esse dímero de alfa-queratina, polimeriza, formando então os protofilamentos, e daí formam os filamentos. Aí, neste exemplo aqui da alfa-queratina, aqui está botando um trímero, e aqui um dímero. Bem, aí quem tem a razão, não sei. O fato é, o cabelo, além dessas interações hidrofóbicas, o filamento, o protofilamento, para formar a protofibrila, e daí a fibrila e a fibra,
eles começam a interagir entre si não só por ligações hidrofóbicas, mas por ligações covalentes, os pontos de enxofre. Quando o filamento começa a ter muito ponto de enxofre, ele torna uma forma abaulada e ele fica mais encaracolado. Quando ele tem menos ligações de enxofre, ele torna uma forma mais esférica e fica mais liso. Então, o cabelo liso, uma pessoa que tem cabelo liso, o cabelo é liso porque tem menos pontos de enxofre. E o cabelo mais caracolado, ele é assim porque tem mais pontos de enxofre. Então, é uma questão de composição da estrutura da fibra do cabelo. Né? E aqui, então, está mostrando. O que acontece? Quando, então, a pessoa resolve fazer escova e quer alisar o cabelo por escova, por exemplo, quer esticar o cabelo, aquilo que eu falei na aula passada, 2 aulas atrás, se eu não me engano, aplica calor para romper as ligações de hidrogênio e aplica escova para fazer a tensão e assim esticar. Daí, só que essa não é a posição estável daquela fibra, da proteína, então quando vem a chuva, vem o vento, volta a ser o que é. Aí as pessoas resolvem fazer, e no cabeleireiro resolvem ou encaracolar ou esticar o cabelo, de uma maneira mais permanente. O que elas fazem? Elas fazem um processo químico. Elas pegam, colocam uma substância na cabeça que vai interagir com o cabelo e vai desarrumar as proteínas. Essa substância normalmente que se coloca são sais guanidíneos. Vai lá e desarruma, desnatura. Aí a pessoa coloca o cabelo da maneira que quer. Estica ou enrola. Se quer enrolar, bota naqueles cachinhos lá. Se quer esticar, passa lá um esticador e bota uma substância que mantém o cabelo preso, esticado. Aí o que acontece? Esticou, botou na nova posição, rearrumou os grupamentos. E aí agora ele coloca outra substância que vai reformar as ligações de enxofre na posição que você botou. Você esticou, os grupos que estavam aqui romperam, rearrumaram, realinharam, forma nova ligação, e aí lava, tira todo o excesso do reagente, e aí o cabelo está do jeito que a pessoa quis, ou encaracolado, ou esticado. E aí, então, fica assim. Mas aí vai crescendo o cabelo novo, né? O cabelo novo vai crescer do jeito que ele é. E aí vai saindo. Aí a pessoa depois corta, aí faz o processo todo de novo, se for o desejo dela. Então, dentro do laboratório, dentro de um cabeleireiro, tem uma manipulação de uma série de substâncias químicas. Né? Vocês já ouviram falar, não sei se vocês viram tanto aí, que tinha formol? Vocês ouviram ou não? Formol, estava usando formol. O formol, ele é um agente que reage com as proteínas. Reage com as proteínas. O problema é que o formol ele penetra no couro cabeludo e acaba atacando as proteínas que estão dentro do couro cabeludo. Então, o salão de beleza, por incrível que pareça, é um dos ambientes mais poluídos que existe. De tanto composto volátil que tem ali. É acetona, são sais de amônio, sais guanidíneos, formol, uma série de substâncias que fazem mal. Então, cabeleireiro, fica no cabeleireiro o menor tempo possível, porque é um ambiente extremamente insalubre. Não, mas olha só, uma vez eu fui no cabeleireiro e falei, você deveria colocar aqui um exaustor. Não precisa, você. Olha, pessoal, o cheiro de acetona. Você está sentindo cheiro de acetona? Eu falei, eu estou. Não está sentindo cheiro de nada. Mas tem acetona, isso ao longo do tempo vai te fazer muito mal. Coloca um exaustor. Não quer botar um exaustor. Teve um dia que eu entrei no cabeleireiro, eu abri a porta assim, meus olhos começaram a lacrimejar na hora. Eu fechei e fui embora. Não vou ficar num ambiente desse. Fibroína seda, eu já falei dela, né? Falei rapidamente. Ela é feita, então, por insetos e aracnídeos.
E aí, a fibroína, ela está aqui, são várias ligações, são várias cadeias peptídicas em forma beta preguiada, ou seja, ela é só beta preguiada. Botei dois extremos, botei uma fibrosa só feita de alfa-hélice, uma outra fibrosa só feita de beta preguiada, e a fibroína, como ela é só beta preguiada, ela é rica em aminoácidos pequenos, glicina e alanina. São dois aminoácidos pequenos, dois menores aminoácidos que tem. E aí ela forma, então, uma estrutura muito compacta. Tão compacta que é extremamente resistente. Você pega ali a teia de aranha, você pode ver como resistente ela é. Resiste a impacto, a aranha ainda enrola lá a sua presa, prende o bicho com a teia e depois devora. Então, a fibroína. Como eu disse na aula passada, a seda é uma proteína de origem animal. Então, se você é convicto nas suas veganismo, não deve usar nem seda e nem lã. Lã todo mundo sabe que vem da ovelhinha lá, tá tosando a ovelhinha, né? Agora a seda as pessoas esquecem que seda vem de um inseto, o bichinho da seda, que é cozido vivo para tirar a seda aí para a máquina de tear. E depois, o colágeno, terceira proteína fibrosa muito importante nos mamíferos, colágeno. Colágeno é o responsável pela manutenção de nossa estrutura. Cola, mantém os ossos colados uns aos outros através de ligamentos, mantém os grupamentos musculares unidos ao esqueleto através de ligamentos, envolve os grupamentos musculares, e aí então é a proteína estrutural que nos mantém inteiros, tá? Inteiro. Você pode se pendurar, você pode pular, vai lá fazer exercício, puxa ferro, o seu braço não sai, porque tem uma proteína extremamente resistente. Ela é mais resistente que o cabo de aço. Então, ela resiste mais à tensão do que um cabo de aço de mesmo calibre. Está lá um cabo de aço de colágeno. O colágeno vai resistir mais do que o cabo de aço. Como é que é feito o colágeno? O colágeno é constituído de 3 cadeias polipeptídicas. 3. Interagindo entre si com ligações de hidrogênio. Repara que a ligação de hidrogênio é muito importante na estabilização de proteínas. 3 cadeias. Bem, se as 3 cadeias estão aqui, cadê o... Aqui. Você tem aqui, ó, cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3. Tá vendo? Aqui, representação dela. Aqui, representação dos aminoácidos individuais. 3 cadeias. Se a ligação peptídica está aqui, obviamente, ao longo da cadeia, são as ligações covalentes. E as ligações de hidrogênio estão aqui, radialmente, ao eixo. Aqui é o eixo da proteína, do tropocolágeno, a unidade formadora do colágeno. Tem aqui o eixo. E as ligações de hidrogênio, então, são radialmente dispostas aqui. Bem, quem é mais forte? Ligação covalente ou ligação de hidrogênio? Covalente. Então, onde é que o colágeno vai resistir mais? Há uma atração longitudinal ao longo do eixo ou uma atração transversal nesse sentido aqui? O que vocês acham? Hein? Longitudinal. Existe essa atração aqui. Então vamos olhar como é a estabilização dele. Repara só, você tem a fita A, B e C. A interação das ligações de hidrogênio entre elas. Está vendo aqui esse gli-gli-gli? Gli-gli-gli? Gli-gli-gli é glicina.
E tá vendo aqui pro? É prolina. Só que estão vendo dois prós em cada um, tá vendo? Pro aqui, pro 1, pro 2, tá vendo? Só que esse pro aqui, se eu olhar pertinho aqui, tem um oxigênio ligado nele aqui, ó. Aqui é o seu dupla O. Ah, esse aqui não tem, mas esse aqui tem, ó. Ou seja, colágeno, ele é uma repetição de 3 aminoácidos. Cadê? Na verdade, 2 certamente. Gli, Pro. E o terceiro, X. Isso é uma repetição disso. X, normalmente, na maior parte das vezes, é hidroxiprolina. Vamos lá. Glipro. Você tem que 2/3 da composição de aminoácido de um colágeno é constituído de glicina e prolina. 1/3 glicina, 1/3 prolina. Pelo menos 1/3 prolina. Glicina é um aminoácido não essencial. Prolina também é um aminoácido não essencial. Então, 2/3, pelo menos 2/3 dos aminoácidos que constituem a prolina, o colágeno, são aminoácidos não essenciais. Portanto, colágeno é uma boa fonte alimentar de aminoácidos? Seria uma proteína de alto valor biológico? Sim ou não? Sim. 2/3 são aminoácidos não essenciais. Hã? O corpo já produz. Não. Não. Então, colágeno não é uma boa fonte de aminoácidos. É uma fonte restrita de aminoácidos. Glicina e prolina. Que o corpo pode fazer. Mas a ingestão de colágeno tem a sua, digamos assim, a sua razão, seu lugar. Onde é que temos colágeno? Tendões, ossos, pele, ou seja, tecido conjuntivo. Colágeno é a proteína que vai constituir o tecido conjuntivo. Uma proteína estrutural que vai formar o tecido conjuntivo. Então, se você estiver recuperando de uma ferida, de uma lesão, será que é bom ingerir colágeno? Não? Olha lá. Eu disse o seguinte, não é uma boa fonte de aminoácidos, correto? Não é uma boa fonte de aminoácidos. Então você não pode pegar, eu vou comer mocotó e estou comendo proteína de qualidade. Não está. Mas será que comer mocotó, comer gelatina, tem seu lugar de fala? Aí que está. Colágeno constitui os tecidos conjuntivos. Você se lesionou. Lesionar implica, em maior parte das vezes, você fraturou um osso, lesou um tendão. Tendão é feito de quê? Colágeno. Osso, tem o que no osso? Colágeno. Você lesionou a pele? Colágeno. Então, será que é bom ingerir colágeno nesses casos? Ou você precisa de cálcio, claro, mas você também precisa de colágeno. Então, se você está recuperando de uma lesão, recuperando uma fratura óssea, recuperando a pele, você vai precisar de quê? Colágeno. O corpo vai ter que formar colágeno. No caso, a ingestão seria... Isso.
O corpo já produz, mas você está ofertando o corpo glicina e prolina. Então você já está ofertando de glicina e prolina, você vai acelerar o processo de biossíntese dessa proteína. Ele não vai ter que pegar aminoácidos outros e transformá-los em glicina e prolina. Ele não vai ter que pegar o grupo amino de outros aminoácidos e transformá-lo e colocar na estrutura carbônica da glicina e da prolina para gerar glicina e prolina. Então, quando você está recuperando de uma lesão, recuperando a lesão de um tecido conjuntivo, aí tem o seu lugar. Quando você envelhece, e aí a formação de colágeno pelas células, que é as células que formam colágeno, fibroblastos. Quando você envelhece, a formação de colágeno diminui. Então, é interessante que você aumente a sua ingestão de colágeno nesses casos. Você é jovem, não tem nada, ele não precisa ingerir colágeno, não precisa ficar comendo mocotó. A não ser que você goste. Fala. Eu acabei de falar, mocotó. Mocotó, rabada. Não entendi. Espera aí, não estou ouvindo nada. Ah. Ah. Aí, botaram o que? Pele de tilápia na ferida? Aí tem outros fatores associados aí, né? Eu teria que ler o artigo para te responder isso. Tá? Se você colocar colágeno, como a fibra de colágeno está no tecido conjuntivo, se você botar colágeno parcialmente hidrolisado, é possível que as nossas enzimas que sintetizam a fibra de colágeno utilizem esses peptídeos para sintetizar. Tá? É possível. Aí seria um processo até mais rápido. Agora eu teria que ver e ler esse artigo para expor uma opinião. Sim. Sim, porque já tem um peptídeo pronto, ela vai lá e polimeriza aquele peptídeo. Só que colágeno de tilápia é colágeno de tilápia, né? Então, por isso que eu fico assim, entendeu? Fala. Na digestão você ingeria mocotó, digeria, formaria glicina e prolina, aí sua célula fibroblasto formaria o seu colágeno. Então, formar o seu colágeno é melhor que você pegar colágeno de peixe. Isso. Você digere a proteína, degrada aquela proteína toda, absorve os aminoácidos e forma duas proteínas. Lembra que a proteína é formada a partir do gene. Você vai formar as duas proteínas a partir do gene, do teu gene. A célula dérmica, da epiderme, da pele, ela vai formar o colágeno dela. A célula óssea vai formar o colágeno dele. O osso vai formar o colágeno dele. Tá? O tendão, tá? As células que vão formar o tendão vão formar o colágeno do tendão. São colágenos diferentes. Essa diferença está exatamente aqui, ó. Esse xizinho aqui que vai dar a diferença. Esse aqui que vai dar a diferença entre o colágeno e o outro. Vamos lá, agora vamos entender por que é tão importante glicina e prolina. Por que repete glicina e prolina? Glicina e prolina. Prolina. Vamos começar com prolina. Prolina é um aminoácido cíclico. Está vendo aqui? Cíclico. Então ele aumenta a resistência à atração. Faz o colágeno ser mais resistente à atração. Porque ele é rico em prolina. Glicina. A glicina é um aminoácido pequeno volume. Lembrem, colágeno é feito de 3 cadeias que se enroscam.
num dado ponto, elas têm maior proximidade. Esse ponto onde tem maior proximidade é dado pela glicina. Então, a glicina, por ser pequena, permite que as três cadeias fiquem muito próximas entre si, de maneira, então, que as ligações de hidrogênio fiquem fortes. E a hidroxiprolina? Onde entra a hidroxiprolina? Por que é importante a hidroxiprolina? Vamos lá. Será que eu consigo voltar? Não consigo. Vocês viram que o colágeno são três cadeias. O que acontece? Que essas ligações de hidrogênio, elas podem ser rompidas pelo aquecimento. E o que acontece é que a temperatura de 37 graus, 36, 37 graus superior, o tropocolágeno, que é a unidade básica do colágeno, ele tem essas ligações rompidas pelo calor, pela alta temperatura, 37 graus. Então não é tão estável assim. Então tem que aumentar o número de ligações de hidrogênio, para aumentar a estabilidade. Então, esse aumento do número de ligações de hidrogênio é dado pela hidroxiprolina. Então, a hidroxiprolina vai aumentar o número de ligações de hidrogênio, daí vai aumentar a estabilidade do tropocolágeno, a unidade básica do colágeno. Mas de onde vem essa hidroxiprolina? Bem, a hidroxiprolina não é um dos aminoácidos padrão, ou seja, não existe nenhum RNA transportador e não existe nenhuma trinca no genoma especificando hidroxiprolina. Então, a hidroxiprolina vem da prolina. Primeiro tem que pôr prolina. Depois, então, algumas prolinas são modificadas enzimaticamente. Para que haja a reação que acontece é esta aqui. Prolina mais oxigênio, dando hidroxiprolina mais água. Para isso acontecer, tem que ter alguém que dê elétrons. O elétron tem que entrar aqui dentro. Tem alguém que doe elétrons, tem que ter um agente redutor. E sabe quem é? O agente primário, o agente que vai trazer o elétron para essa reação. É a vitamina C, ácido ascórbico. O ácido ascórbico, então, é quem vai doar esse elétron para o intermediário, e esse intermediário, por sua vez, doa para a enzima, e a enzima catalisa essa reação. Ácido ascórbico é a vitamina C. Vitamina C. A falta de vitamina C leva a uma doença. Qual é? Escorbuto. A doença, a falta de vitamina C leva ao escorbuto, que é exatamente o quê? É a degeneração do colágeno. Não se esqueçam. Toda proteína tem um tempo de vida. Tá tossindo, hein? Tem um tempo de vida. Então, depois de um certo tempo de vida, as enzimas colagenases vão lá e degradam o colágeno e o fibroblasto tem que formar novas enzimas. E aí, novo colágeno, perdão. Então, se você não tiver vitamina C, o tropocolágeno não vai ter hidroxiprolina. Ou se você ingerir ácido ascórbico de forma insuficiente, vai ter hidroxiprolina insuficiente, o tropocolágeno não ficará estável, aí degenerar, né, o colágeno ficará menos estável, ficará mais gelatinoso. Aí você tem, então, fissura na pele, fissura na gengiva, perda de dentes, por causa disso. O colágeno vai se desfazendo, porque ele não resiste à temperatura corporal. E aí você perde a
o colágeno. Então você tem que ingerir vitamina C, exatamente por conta disso. E onde tem vitamina C? Vocês sabiam que quase todos os animais têm vitamina C? Os primatas foram, se eu não me engano, dos primatas, acho que o humano é o único que não forma vitamina C. Então, você comendo peixe, frutas, tudo tem vitamina C. Então, tem que se esforçar bastante para ter vitamina C. Né? Então, chupando laranja, limão, açaí, aquela frutinha... Não é açaí não, é acerola. Tem vitamina C. E peixe. Peixe também tem bastante vitamina C. Então nós vimos a hidroxiprolina. Só que existem mais um aminoácido que é modificado para formar a fibra do colágeno, que é a lisina. A lisina é hidroxilada também, e ela tem esse grupamento de trás dela aqui, o amino dela, esse epsilamino, modificado, formando um grupo aldeído. Lembra? Isso aqui é um grupo aldeído, ó. O que acontece? Tem duas cadeias, dois tropocolágenos, aí vem uma enzima, duas lisinas próximas. Para o lado de cá, então, forma dois aldeídos, aí eles se ligam, formando uma ligação cruzada. Do lado de cá, forma um aldeído de um lado, o outro continua o grupo amino, reagem, tá bom, e forma outra ligação cruzada. Qual é o seu nome? Tá. Vou botar aqui. Forma outra ligação cruzada. Então, enquanto que a hidroxiprolina permite a estabilização do tropocolágeno, lisina, quando ela é modificada, ela vai formar as ligações cruzadas. Ela vai permitir a polimerização desse tropocolágeno para formar a fibra de colágeno. E aqui tem mais uma tipo de ligação cruzada. Aqui tem 4 lisinas próximas. E aí, formando esse tipo aqui. Nessa ligação aqui, ela é importante na proteína a desmosina, que é uma proteína elástica. E aí, por fim, temos a polimerização da fibra, com cada pedacinho desse, então, é um tropocolágeno. Eles se polimerizam, então, pelas ligações cruzadas, são ligações covalentes, então, e aí, formando a fibra. Essa franja que nós vemos na fita de colágeno, na fibra de colágeno, é um artefato experimental. Ela não existe. Tá? Por quanto você faz uma microscopia de varredura, elétrons, né? Microscopia de varredura eletrônica, aí na região que tem mais densidade molecular, fica mais claro, fica mais escuro, e aqui onde está em menos densidade molecular, fica mais claro. Então, essa franja aí é um artefato experimental, ela não existe na proteína. E aqui, nessa extremidade, ela se esgarça exatamente onde cortou. Né? É o que acontece quando você tem uma ruptura de um tendão. Ruptura, ele encolhe assim, e a parte onde há o rompimento tende a se desfazer, se abrir. E aí vem as colagenases, degradam essa parte toda, degradam toda essa proteína destruída, danificada, e nova proteína formada. O que acontece aqui com o colágeno? O colágeno ele tem um número específico de ligações cruzadas para ele ter as propriedades que ele precisa ter, a maleabilidade e a resistência à tração. Só que, com o passar do tempo, aquilo foram reações enzimáticas. Nada impede da enzima continuar a fazer as ligações, continuar a fazer a polimerização, formar as ligações cruzadas. Então, com o tempo, o colágeno vai ficando
com muita ligação cruzada, ele vai ficando quebradiço. É o que acontece com o plástico quando é exposto ao sol. Plástico, quando é exposto ao sol, ele aumenta tanto o número de ligações cruzadas que ele torna-se quebradiço e se parte. Quebra-se todo. Não é isso que acontece quando você bota um plástico, um painel de plástico exposto ao sol? Daqui a pouco ele está todo quebradiço. Por quê? Muitas ligações cruzadas aconteceram. E aí, é a mesma coisa com o colágeno. Daí o colágeno tem que ser constantemente renovado. Com o tempo ele vai ficando quebradiço, vai se partindo, e aí tem que ser reposto. O problema é que quando a gente envelhece, as nossas células fibroblastas vão ficando preguiçosas, vão formando menos e menos colágeno, e a taxa de reposição vai diminuindo, então os tecidos vão ficando com menos e menos colágeno, e aí a pele vai ficando aquela pele de velho, né? Que a gente vai ficando com a pele de velho. Tá? Então falamos das proteínas estruturais. Agora vamos falar das proteínas motoras, que são estruturais também, mas têm uma função motora. As proteínas motoras permitem a mobilidade celular e, no caso de nós, permite a nossa mobilidade, né? Permite o coração bater, tudo isso. Permite a contração muscular, contração do tecido muscular. Quais são as proteínas motoras? Nós temos. Vou falar de algumas. Tem muitas. Vou falar de algumas. A actina. A actina ela existe de duas formas. G e F. G é o monômero, é a forma globular dela, é o monômero. É a unidade formadora. E F de fibra. Então a actina F forma o filamento. A actina G é a unidade formadora, que vai formar o filamento. Então repara só, várias actinas G agrupam as expensas de ATP, formando então o filamento fino. Você repara aqui que está mostrando aqui, de um lado está crescendo e de outro lado está degradando. É assim que a célula, então, ela constrói aqueles centríolos que permite, então, a locomoção dos cromossomas. Como é que o centríolo cresce através da polimerização da actina, depois ele vai puxando e depois desaparece. Por quê? Ele vai despolimerizando. Então, o centríolo, ele mantém, né, uma das funções da divisão celular, ele faz com que os cromossomas se migrem, né, da parte central para as células filhas. Você tem também, a partir da actina, os centríolos vão formar verdadeiros trilhos, onde outro tipo de proteína motora, que é parecida com a miosina, vai caminhar levando as vesículas, vai caminhando, proteínas que andam. Procura no Google, no YouTube, né, proteínas motoras, aí procura lá, tem a actina, miosina, vou levar o nome dela. E tem uma mãozinha assim que é pequenininha, aí ela vai andando, que nem um pezinho assim, ela vai andando em cima do centríolo e vai carregando a vesícula sobre ela. Temos as proteínas que vão formar o citoesqueleto, vão manter a forma da célula, porque a hemácia ela é chatinha, não é esférica, ela é um disco, tem uma forma discoide, porque ela tem proteínas que formam o citoesqueleto. Então, tem várias estruturas, temos os centríolos, citoesqueletos, e, não mostrei aqui, temos os flagelos e os cílios, que dão mobilidade dos organismos, das células. As células se locomovem através de cílios e flagelos. Os cílios e flagelos, células eucariotas, são diferentes das bactérias. As bactérias é bem diferente, é o mecanismo total. Bem, a actina. Aqui, então, o filamento actina. A actina
ela está aqui, como eu disse, a actina F, a actina Z, é a actina G, a actina F, ela junto com a tropomiosina e a troponina vão formar o filamento fino dos grupamentos musculares, das células musculares. A actina tem a função estrutural, é o trilho, onde vai agarrar, vai se ligar a outra proteína, a miosina. Tropomiosina e troponina têm funções regulatórias, elas vão permitir ou não que haja a ligação da segunda proteína na actina, a ligação da miosina, por exemplo. Tá? Miosina. A miosina é uma proteína que ela tem uma região globular. Nessa região globular, ela tem uma atividade enzimática, atividade catalítica, ela hidrolisa ATP. E tem uma grande região fibrosa. Essa região fibrosa, dividida em duas partes. Uma parte que vai ser responsável pela interação com a outra proteína, formando então um dímero e depois vai polimerizar, para formar o filamento grosso. E outra parte filamentosa que vai formar o braço. Você tem aqui a parte globular, que interage e hidrolisa ATP. E o braço aqui, que vai fazer a alavanca dela, e a parte que vai fazer a polimerização dela. Entendido? Polimerização, o braço dela, permite que ela movimente, e a região que ela interage. Aqui estou mostrando, a proteína é a dineína. Estou lendo não. Dineína. E a cinesina. São proteínas, então, que andam sobre o microtúbulo, né? E aí carregam vesículas sobre ela. Então, aqui em cima, por exemplo, ficaria uma vesícula. E ela anda sobre o microtúbulo às expensas de ATP. Então, como é que uma vesícula sai de um ponto da célula e vai para outro? Porque tem alguém que leva. Ela não vai ficar ali boiando e vai quando quer. Não, tem alguém que leva, gastando energia. Então, a actina, ela funciona como trilho, onde essas proteínas simplesmente andam, caminham. Filamento grosso. Está aí. Filamento grosso, ele se polimeriza, polimerização de miosina. É a parte. Ele polimeriza cabeça-cauda, ou seja, assim, a parte central é cabeça-cauda aqui, cabeça-cauda de cá para lá. Como assim cabeça-cauda? Cabeça-cauda, 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 tá? E cauda-cauda, quando é assim. Tá aqui, ó. A cauda interagindo com cauda. Cauda-cauda. A cauda-cauda no centro, depois cabeça-cauda. E aí repara que ela polimeriza de uma maneira tal que, ao longo da circunferência, você tem as cabeças de miosinas, que irão interagir com o filamento grosso. Ok? Que vão interagir com o filamento fino, com a actina. E aí, você tem, então, a formação do sarcômero, que é a unidade contrátil. Sarcômero, então, você tem a unidade central, a banda H, onde estão presos os filamentos, né? Perdão. A unidade H que está aqui, a banda H que está aqui no centro. Você tem na banda I aqui, você tem duas proteínas onde estão presos os filamentos. A actina, filamento fino, filamento grosso. Repara que no filamento grosso, cá na extremidade dele, tem uma proteína chamada titina. Essa proteína titina é uma mola. É uma proteína que tem capacidade expansiva de contração. Quando, então,
há contração, a titina se contrai. Então, a energia gasta na contração, parte dela é armazenada na titina. Da mesma maneira que você pressiona uma mola. Você colocou energia na mola. Quando você solta, a mola estica, não é? Então, a mesma coisa aqui. A titina faz com que, então, o sarcômero expanda novamente. Quando você faz uma contração excêntrica, você aumenta o tamanho do sarcômero, isso é concêntrica e excêntrica, né? Para fora. Você faz então a contração excêntrica, o sarcômero ele expande, ele vai além, ele vai aumentar o tamanho dele. Aí, o que acontece é que a titina estica. É uma mesma maneira que você estica uma mola. Quando você solta, a mola volta. É a mesma coisa. A titina, então, puxa todo mundo de volta para que o sarcômero fique na sua posição de repouso. Então, a titina é que permite essa volta à posição do repouso. Que foi, Diego, carece. Então, aqui está mostrando a microscopia eletrônica, mostrando cada um deles. E aqui, então, o mecanismo de contração, que é chamado mecanismo de pontes cruzadas. Vocês vão ver isso em fisiologia de novo, e aí vão ver, rever, cansar de ver isso, né? E tem até o mecanismo de pontes cruzadas oscilatória, que é uma explicação mais complicada, geralmente quando você entra em fadiga, umas coisas mais interessantes. Eu não sei como é que está. A última vez que eu li isso faz um bom tempo, eu tenho que reler. Tem um capítulo desse tamanho, assim, de pontes cruzadas, um livro de fisiologia que vocês usam aqui. Meu livro de fisiologia, né, um dos meus monitores pegou e não me devolveu mais. Meu livro de Packard. Levou, foi embora com ele. E a contração muscular. A contração muscular, como é que ela acontece? Ela necessita de ATP. Como acontece? Actina e miosina estão ligadas, formando um complexo rigor. Actina e miosina, sem ATP ligada na miosina, tem alta afinidade à actina. Ela é ligada. Entra a molécula de ATP. O que acontece então é que a miosina perde afinidade à actina e se desloca, se descola do filamento fino. Descola da actina. Aí entra a água no sítio catalítico da miosina, hidrolisa miosina, ADP e fosfato. Quando isso acontece, lembra que o fosfato, ATP, ele tem uma distribuição de cargas. Como é que é o ATP? Vou desenhar as partes mais complicadas do ATP como caixinhas. Você tem aqui a ribose, a adenina, tem aqui a ribose, e você tem aqui fosfato. 1, 2, 3. Tem essa molécula cheia de carga negativa aí, todo mundo perto, toda tensa. Aí ela hidrolisa, ela vira adenina, ribose, aí está aqui. E do ladinho dela, às vezes pode estar protonado aqui, assim. Repara só, antes eu tinha isto aqui. Agora eu tenho isto aqui. Antes eu tinha 4 cargas negativas aqui. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Isso resulta então numa... Ela tinha descolado da actina, não tinha?
Ligou a ATP, ela descolou da actina. Quando hidrolisa, você tem uma modificação nas cargas ali presentes, que acontece então que ela faz isso, ó, ela movimenta-se. Ela dá um tiltzinho na cabeça. Aí, no que ela dá o tiltzinho na cabeça, ela volta a ter afinidade à actina e pimba, liga. Só que antes ela estava ligada aqui, ela desliga, dá um tiltzinho e liga acima. Aí sai o fosfato. Quando sai esse grupamento aqui, sai esse íon aqui, a cabeça que estava ligada numa posição, ela faz isso. Tchum! Faz esse movimento brusco. Esse movimento brusco é o movimento da contração. É o que eles chamam de power stroke em inglês. Stroke, né? Stroke é dar um golpe. Power stroke. O momento da contração é esse. Tchum! Então essa cabeça fez esse movimento. No que ela faz esse movimento, ela puxa o sarcômero para dentro. Né? Estreita o sarcômero. Aí depois sai o ADP. E que sai o ADP, ela fica grudada ali e não solta. Isso permite que as outras cabeças façam os mesmos movimentos. Ou seja, vocês têm milhares de cabeças de miosina ao longo da fibra de actina, só que elas não trabalham simultaneamente, de forma síncrona. Elas trabalham de forma assíncrona. Cada uma está no seu tempo. E aí você faz a contração. Entra a ATP de novo, o processo se repete. Então, a potência da contração, ela depende da velocidade desse ciclo. Quanto mais rápido esse ciclo, maior é a potência da contração. Quanto mais lento esse ciclo, menor é a potência da contração. Ou seja, quando você vai lá, pega um peso de 5 quilos, é uma velocidade de contração que você impõe. Quando você pega lá o peso de 10 quilos, fazendo o mesmo exercício, dobrou a carga, dobra a potência. Dobra a velocidade. Né? Mais ou menos, dobra a velocidade. Tá bom? Então, a potência contrátil depende dessa velocidade, logo depende da disponibilização de ATP. Se você não tiver ATP disponibilizado, vai acumular actina, miosina nesse estado, e aí vai caracterizar fadiga e depois cãibra. Quando acumula muitas cabeças de actina e miosina no estado de rigor, gera cãibra. Isso é uma das razões, tá? São muitas razões que geram cãibra. Essa é uma delas. Ok? Alguma pergunta aí? Não? Então vamos. Não, o ATP é a fonte de energia da proteína motora fazer o trabalho dela, que é contrair e causar o movimento. Tá? Qual o papel dela? Gerar movimento. Como é que ela gera esse movimento? Utilizando ATP. Tá? Então, o ATP é a fonte de energia dela. Hemoglobina, capítulo 9 do Voigt. Procura lá o Voigt, capítulo 9. Eu mandei hoje para vocês o capítulo 11, se eu não me engano. E mandei uma lista de exercícios. E mandei dois links de livros. Fundamentos de Bioquímica, que é este aqui. E mandei o Devlin. O Devlin, que é exatamente a parte de balanço de nitrogênio e tem a parte de sistemas tamponantes. Vamos lá, a hemoglobina. A hemoglobina, nós já vimos que ela tem uma função muito importante no nosso corpo, que ela é tamponante, ela tampona o pH sanguíneo. É um agente tamponante. Segunda função, muito importante, é a função para a qual ela existe mesmo, é
transporte de oxigênio. O transporte de oxigênio dela acontece nas 4 unidades dela, no grupo M. No grupo M, tem um ferro, o íon ferroso, liga-se ao oxigênio, e aí, a partir daí, transporta o oxigênio. Certo? Mioglobina. Mioglobina é uma proteína com estrutura terciária, também é uma hemoproteína, cuja função é distinta da hemoglobina. Hemoglobina é transporte. Mioglobina é difusão facilitada de oxigênio e reserva de oxigênio. Ok? O que seria difusão facilitada? Repara só, vocês conseguem ver muita diferença entre a estrutura terciária da mioglobina e da unidade beta da hemoglobina? Não, né? Tem o que de diferente? Aqui, ó, dá uma voltinha aqui, dá uma voltinha aqui, vem a outra hélice aqui, volta para cá, daqui vem para cá, daqui vai para lá, depois faz isso, daqui, termina aqui. Iguaizinhos. Isso quer dizer o quê? São iguaizinhos? Quer dizer que a unidade terciária da hemoglobina, isolada, ela funciona tal e qual a mioglobina. Então, ela não vai agir como transportador de oxigênio sanguíneo. Não vai prestar para isso. Ela vai prestar para ser difusão facilitada e reserva. Vamos lá. O que é uma difusão facilitada? Difusão facilitada está aqui, ó. Está o capilar com oxigênio passando aqui. Pressão de oxigênio passando aqui. A hemoglobina transporta, liga-se a ele, vai até a mitocôndria, libera esse oxigênio, volta vazio, migra de novo para o extremo da célula, capta oxigênio e fica nisso. Vamos lá. Onde é que teria mais oxigênio dentro da célula? Aqui perto do capilar ou aqui perto da mitocôndria? Acompanha o raciocínio, hein? Onde tem mais oxigênio? Perto do capilar ou perto da mitocôndria? Na célula. Perto do capilar. Uma molécula, ela difunde-se do ambiente de maior concentração para o ambiente de menor concentração. Ok? Então, como é que seria o processo de transferência de oxigênio? O oxigênio difundiria do capilar, entraria na célula e migraria por difusão até aqui. A velocidade de difusão deste ponto para esse depende da diferença de concentração. Quanto maior a diferença de concentração deste ponto para aquele, maior a taxa de difusão. Quanto menor a diferença, menor a taxa de difusão. Bem, imagina uma situação de um grupamento muscular ativo. O grupamento muscular ativo está consumindo oxigênio, correto? Se está consumindo oxigênio, o que vai acontecer? Imagina, à medida que o sangue vai fluindo pelo grupamento, ele vai fluindo pelo grupamento ativo, ele vai perdendo oxigênio, certo? Certo ou não? Estão todos convencidos disso? O oxigênio vai fluindo pelo grupamento, o grupamento está ativo, ele está respirando, ele está consumindo oxigênio, então ele vai tirando oxigênio do capilar, correto? Pode chegar a um ponto, onde a concentração de oxigênio no capilar fique muito baixa. Daí a diferença entre este ponto, que é o capilar, este ponto da célula, até aquele ponto onde está a mitocôndria, fique baixa. Como é que então eu vou garantir que esse oxigênio chegue lá?
Porque se está baixa a diferença, a taxa de difusão é baixa. E aí, então, aquela célula vai entrar em hipóxia. Ela vai faltar oxigênio para a atividade respiratória dela. Como então ela resolve esse problema? Resolve fazendo com que alguém capte esse oxigênio, mesmo que ele esteja baixo, e leve para lá. Esse alguém, quem é? É a mioglobina. Agora, veja bem, tem muito oxigênio, ele difunde. O papel da mioglobina, tem muito, ela vai lá, liga, leva do mesmo jeito, mas tem também muito indo por si só. O papel dela torna-se importante quando tem pouco. Tem pouco vai entrar espontaneamente, por difusão, então ela tem que pegar esse pouco que entrou e já ligar nele e levar, forçar a ligação e levar até lá. Dito isso, essa proteína, mioglobina, ela tem que ter uma alta ou uma baixa afinidade, ou uma moderada afinidade ao oxigênio. Alta, para garantir que mesmo o oxigênio estando em baixa concentração aqui, ela ligue nele. Mas se ela está com baixa, ela tem alta afinidade, quer dizer que ela também desliga dele muito dificilmente, né? Quer dizer, então, que lá na mitocôndria, a concentração de oxigênio tem que ser o quê? Baixa, suficientemente baixa, para ela desligar, senão ela não vai desligar, não. Ou seja, ela só vai ter um papel fundamental dentro da célula em situações de atividade intensa naquele grupamento. Uma célula dentro de um grupamento muscular com atividade intensa está tendo um consumo elevado de oxigênio, principalmente naquela célula, ou então naquela região celular, né? Se nós pegarmos um grupamento, a fibra ela é longa, né? Naquela região celular onde a tensão de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio já está baixa. E aí precisa de entrar dentro da célula. E a célula está usando esse oxigênio para fazer a contração. Se a célula não estiver fazendo contração e tem oxigênio suficiente, ela tem alta afinidade, não tem? Ela vai ligar, vai? Vai desligar? Não. O que ela vai funcionar? Vai funcionar como? Reserva. Então, enquanto tiver oxigênio disponível, ela liga e não desliga. É reserva. À medida que vai caindo a pressão parcial de O2 devido à atividade e a taxa metabólica eleva, ela começa a desligar, porque a concentração de oxigênio perto da mitocôndria começa a ficar baixa o suficiente para ela desligar. Repara que não pode ficar baixa demais, em demasia, a ponto de limitar a taxa metabólica. Nisso faz o que a célula? Se ela precisa, você tem uma proteína que tem alta afinidade e a pressão de O2 tem que chegar a um nível para ela desligar, tem que baixar até um nível para ela desligar. Mas a mitocôndria precisa de oxigênio para formar ATP, para manter a atividade metabólica, manter a contração daquela fibra muscular. E como é que ela vai responder se eu preciso de mais? Ele usa reserva. Como é que ela vai usar a reserva? Ela começa a taxa metabólica, começa a aumentar, ela começa a usar oxigênio, a concentração de oxigênio da vizinhança dela começa a diminuir, aí a hemoglobina começa a perder. No que ela perde, ela volta lá para a vizinhança do capilar e pega mais oxigênio. Mas olha só, como é que a célula responde a isso? Se a célula está acostumada, né, é imposta a ela uma condição de frequente hipoxia e alta necessidade de oxigênio, que leva a uma frequente hipoxia daquele grupamento muscular, como é que aquele grupamento muscular vai responder? Eu tenho uma proteína que leva oxigênio.
E se eu aumentar para 30, eu vou levar 30 vezes mais oxigênio. Então, o que a célula faz? Aumenta a quantidade de mioglobina. Ok? Essa é a resposta. Só será induzida se você praticar aquele treino específico para isso. Você tem que pôr um estresse na célula, senão, se ficar tudo na boa lá, chegando oxigênio, e não precisa de mioglobina para levar, não vai ter. Isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem treinadores. Certo? Tá vendo como a bioquímica vai ajudar vocês lá na frente? Isso vai ter diferença, cara. Bioquímica, fisiologia. Correto? Agora, hemoglobina. Hemoglobina é transportar oxigênio de um ambiente de alta pressão parcial de O2, que é o... Quem é? Quem é? Que capilar? Que é ambiente que tem alta pressão parcial de O2? É capilar, é verdade, mas onde? Pulmão. No pulmão. Para um ambiente de baixa pressão parcial de O2, que será os extremos do corpo, principalmente um grupamento muscular ativo. Nesses termos, então, a hemoglobina. Estou adiantando um pouco aqui, né? A hemoglobina, ela tem que ter afinidade alta, baixa ou intermediária? Alta. Se for alta, eu saio do pulmão cheio de oxigênio, passo pelo corpo e volto com ele cheio de oxigênio. Baixa, eu não saio do pulmão cheio. Chego vazio e saio quase vazio. Então tem que ser o quê? Intermediária. Aí nós vamos ver o que o nosso organismo fez, o que os organismos que contêm sangue, né? Que transporta oxigênio, tem agentes transportadores de oxigênio, o que eles fizeram com essa proteína. Então vamos lá, vamos primeiro ver a hemoglobina. Por que a hemoglobina, a mioglobina é vermelha? É vermelha por causa do grupo M. O grupo M absorve no azul, então você vê o vermelho. Tá? Você joga a luz branca, ela absorve o azul, tira todo o azul do espectro, e aí sobra o vermelho, você vê vermelho. E aí tem uma doença relacionada a isso, que é hiperporfiria, que é causada pelo acúmulo deste grupo M, não o grupo M em si, mas o grupo porfirínico, que é essa estrutura aqui, onde está o ferro. O grupo M é quando tem o ferro, tira o ferro, é grupo porfirínico. Enfim. Tem uma enzima, esse ferro é colocado enzimaticamente ali dentro. Tem uma enzima, tem uma doença em que essa enzima está ausente, ou está deficitária, ela é pouca. E aí o corpo responde, se não forma grupo M, o corpo responde achando que precisa formar mais grupo M. E vai aumentando a síntese dessa substância, desse anel. Esse anel, então, também absorve no azul e ele se acumula na pele, se acumula nos dentes, se acumula nos olhos. E a pessoa fica com a pele vermelha, olhos vermelhos, dentes vermelhos e tem horror à luz, porque se ele tomar luz, mesmo que seja luz solar, sem ultravioleta, luz essa, normal, essa molécula absorve a luz. Uma molécula, quando absorve luz, ela fica energética e ela tem que doar essa energia para alguém. E o que acontece quando ela não tem para quem ela doa para o oxigênio. O oxigênio fica de estado energético, excitado, que a gente fala, e gera, então, radicais livres. E aí começa a destruir a célula. Então a pessoa evita o sol exatamente porque ela tem queimaduras sérias por conta disso. Aí fica então uma pessoa com pele branca, esbranquiçada, se ela for branca, então ela fica branca mesmo, vermelhada, olhos vermelhos, dentes vermelhos. E aí criou-se então a lenda do vampiro.
pessoa com os dentes vermelhos, olhos vermelhos, vermelhado, com horror à luz, vampiro. Se é cabeludo, se a pessoa for cabeluda, lobisomem. Né? Então, é o que acredita ser, né? É o que dizem. Acreditam que a lenda do vampiro e do lobisomem vinha dessa doença. Isso está escrito lá, se eu não me engano, no Leninger. O Leninger que diz essas historinhas. Mas é uma doença séria que existe. Então, por que precisamos, então, de um transportador de oxigênio? Primeiro, começa com a própria solubilidade do oxigênio na água. O oxigênio é muito pouco solúvel à água. Quase não dissolve na água. Oxigênio, O2. Dissolve na água, mas muito pouco. E a dissolução dele, a solubilidade dele na água é menor quanto maior a temperatura. Já repararam que quando vocês aquecem a água, não começa a dar umas bolinhas antes de ferver? Aquelas bolinhas, já viram? Aquelas bolinhas são gases dissolvidos na água que começam a sair. Já repararam que a água fervida tem um gosto ruim? Já repararam? Ferve água e bebe, você vai ver que tem um gosto ruim. Por quê? Perdeu o CO2. O CO2 dá sabor à água. Né? O CO2 acidifica a água, dá um certo sabor à água. A água, quando você ferve, ela perde CO2 e fica com um gosto esquisito. Ela fica mais alcalina. Para quem gosta de água alcalina, ferve água. Bem, então tem baixa solubilidade. Daí, então, precisaríamos para que o oxigênio suficiente circulasse pelo corpo, precisaria de uma bomba extremamente potente. Ou seja, teria que ter um coração estupendo, que teria que gastar muita energia só para bombear o plasma. Isso teria consequências, porque a hemoglobina, ela liga, e à medida que a pressão de O2 vai diminuindo, ela vai soltando. Então, ela não funciona somente como um tampão de pH, em que à medida que o pH sobe, ela vai soltando H+, ou à medida que o pH desce, ela vai captando H+. O que ela faz? No pulmão tem muito O2, ela capta o O2. À medida que ela se afasta do pulmão, quando a pressão de O2 dissolvida no plasma cai, ela vai lá e desliga, ela libera. Então ela tampona também a pressão de O2 do sangue, ela mantém razoavelmente constante a pressão de O2 do sangue, razoavelmente constante. Isso, se não fosse a hemoglobina, teria um gradiente muito grande, muito oxigênio na região próxima ao trocador de gás, ao pulmão, e pouco oxigênio nas regiões mais afastadas. Isso exigiria também uma anatomia totalmente distinta, teríamos que ter um trocador de gás estupendo, ou seja, teríamos que ter um pulmão estupendo para trocar esse oxigênio e aumentar a concentração de oxigênio no plasma. Agora, por que precisamos de uma proteína enorme, já que é o grupo M, uma molécula pequena, que transporta o oxigênio, não é aquele tanto de proteína? Porque o grupo M ele tem uma alta constante de afinidade, ou seja, a afinidade dele ao oxigênio é extremamente elevada. E não adianta ter uma afinidade extremamente elevada, porque vai lá, liga e depois não desliga. Não adianta nada eu ter um caminhão cheio de gasolina que sai lá da refinaria cheio de gasolina, viaja pela cidade toda e volta para a refinaria cheio. Ele tem que voltar vazio, porque ele tem que levar a gasolina para o destino dele. É a mesma coisa. A hemoglobina tem que ligar e desligar no momento certo. Então, se o grupo M tem uma afinidade muito grande, ele ligaria e não desligaria. Então, não adiantaria. Mas, o grupo M, ele pode polimerizar. Vários grupos M ligam-se uns ao outro, formando um precipitado. Isso mata a célula. Mas como é que faz os animais hematófagos? Né? O carrapato, o mosquito. Eles sabem lidar com isso. Eles excretam nas fezes, eles excretam nos ovos. Pode ver que o ovo de carrapato é vermelhinho, porque tem grupo M. E
o dano oxidativo causado pelo próprio grupo M. Então tem a proteína toda para proteger aquele grupo M, não deixar isso acontecer. Tá? Aula que vem, então, nós vamos falar da hemoglobina, como é que ela é, o que acontece, como é que ela sai do estado de baixa afinidade para alta afinidade, consequências disso e importância disso na nossa fisiologia.